Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Tarciso e no vídeo de hoje nós falaremos sobre mais um dos pecados de estimação, o egoísmo. Antes de mais nada, vamos buscar uma definição para o egoísmo utilizando o famoso dicionário. Primeiro, egoísmo é falta de altruísmo, apego excessivo aos próprios interesses, comportamento da pessoa que não tem em consideração o interesse dos outros. Segundo, egoísmo é presunção, tendência a excluir os outros, tornando-se a única referência sobre tudo. É evidente que boa parte da humanidade não encontraria dificuldades para definir o egoísmo, mas talvez pudéssemos resumir todas essas definições em ser o centro. Sim, uma pessoa egoísta não está nem aí para os interesses dos outros, apenas os seus interesses é que importam, custe o que custar. Diante disso, identificamos o egoísmo como um pecado sem grandes dificuldades. Agora vamos ver um pouco sobre o que a Bíblia fala a respeito dessa característica que nós devemos extirpar das nossas vidas. Em Filipenses capítulo 2, nos versos 3 e 4, nós lemos o seguinte: Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Já em Filipenses, capítulo 3, versículo 19, nós lemos o seguinte: O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Por fim, Romanos capítulo 12, versículo 10 nos diz o seguinte: Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Todos esses versos nos revelam vários princípios que fazem do egoísmo um verdadeiro vilão para nós cristãos. Primeiro, não importa quão importantes sejamos, quantos títulos tenhamos, o outro deve ser considerado sempre superior a nós mesmos. Segundo, devemos olhar para as necessidades dos outros, deixando de olhar apenas para as nossas próprias necessidades. E terceiro, devemos preferir em honra o nosso próximo. Além de todas essas características altruístas que são exatamente o oposto do egoísmo, a Bíblia nos revela que se não agirmos assim, o nosso fim certamente será a perdição, pois o nosso Deus será o nosso próprio ventre, a nossa glória será para a nossa confusão e inevitavelmente estaremos pensando cada vez mais nas coisas dessa terra e não nas coisas dos céus. E aqui mais uma vez ficamos preocupados, pois quando olhamos ao nosso redor, vemos que, infelizmente, o egoísmo tem tomado uma grande parcela da população da Terra. E agora chegamos na nossa história bíblica exemplar. Qual foi o personagem bíblico que, de alguma forma ou de alguma maneira, representa o egoísmo? Esse personagem foi Labão. Labão foi sobrinho de Abraão, irmão de Rebeca e cunhado de Isaac, pai de Lia e Raquel e sogro de Jacó. E em todas as vezes que a Bíblia cita o nome de Labão, nós identificamos claramente uma pessoa apegada excessivamente apenas aos seus próprios interesses. Tudo o que acontecia na vida dele tinha que trazer algo em troca, e ele fazia questão de tirar vantagem em tudo o que acontecia em sua vida. A primeira vez que encontramos Labão na história das Escrituras Sagradas é quando Abraão envia seu servo para procurar uma pretendente para seu filho Isaac. Este homem então encontra-se com Rebeca e logo a identifica como sendo a enviada do Senhor para o filho de seu patrão. Então ele apressa-se em colocar nela pulseiras e pendentes de ouro. Então Rebeca corre para contar a novidade para os seus familiares. E depois de dizer tudo o que aquele homem lhe havia dito, a Bíblia nos mostra que Labão logo observou as joias de ouro que Rebeca estava usando. E então correu ao encontro do servo de Abraão. Depois de ouvi-lo falar, Labão então prontamente aceita a proposta de casamento e até encoraja
encoraja que ele seja realizado. Afinal de contas, essa união lhe renderia uma boa fortuna. No fundo, ele não estava muito preocupado se Isaac seria um bom pretendente para sua irmã. Estava apenas pensando em seus próprios interesses. Egoísta. Muitos anos depois, Labão reaparece nas escrituras sagradas, mas agora como o pai de Lia e Raquel. Ao conhecer Raquel, Jacó rapidamente se apaixona, pois a Bíblia nos revela que ela era de formoso semblante e formosa à vista. Então Labão o chama e diz que ele não deveria trabalhar de graça só porque era da família. E pergunta então qual seria o salário que Jacó gostaria de receber. Ao que Jacó afirma que trabalharia 7 anos para Labão para então tomar Raquel como sua esposa. Até aí beleza, mas a Bíblia nos revela que após esses 7 anos de trabalho árduo, Labão engana Jacó e ao invés de lhe entregar Raquel, lhe dá Lia, sua filha mais velha. E então faz um acordo com Jacó para que este trabalhe mais 7 anos para que possa tomar como esposa Raquel. Mais uma vez visando apenas os seus próprios interesses. Egoísta. Por fim, Jacó decide partir com a sua família de volta para a terra de seus pais. Mas Labão sabia que grande parte da sua prosperidade vinha do trabalho árduo de Jacó, e então tenta convencê-lo a não deixá-lo. Porém, ele mesmo não era mais a mesma pessoa com Jacó. A Bíblia revela que ele olhava torto para Jacó e não parecia mais gostar do seu genro. Porém, certa vez, o Senhor falou a Jacó e disse: torna a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Então Jacó fez saber estas palavras às suas esposas, filhas de Labão, que concordaram com ele e ainda reclamaram do pai, afirmando que este as considerava como estranhas e as tinha utilizado como moeda de troca para ficar ainda mais rico e próspero. Ou seja, no final de sua vida, Labão estava ficando sozinho, pois nem mesmo suas próprias filhas o admiravam, mais uma vez demonstrando que pensava somente em seus próprios interesses. Egoísmo. A história desse homem nos serve de grande exortação. Não podemos fazer as coisas esperando algo em troca. Apesar da lei da semeadura ser uma realidade, nem sempre nós escolheremos o que esperamos, mas sim o que precisamos. Acima de qualquer pessoa, Deus conhece as nossas necessidades e Ele as supre. Não precisamos tomar decisões precipitadas que firam o outro, que o machuque, para dele tirar alguma vantagem. Não podemos levar em conta apenas os nossos interesses. Não podemos ser egoístas. Diante de tudo isso, identificamos claramente o egoísmo como um pecado, e como tal, ele precisa ser combatido e exterminado de nossas vidas. Mas como podemos fazer isso? Seguem aqui pelo menos 3 dicas para vencermos este mal. Primeira dica: humildade. Como já vimos em Filipenses capítulo 2, versículo 3, não devemos fazer nada por contenda ou vanglória, ou em outras palavras, por rivalidade ou orgulho, mas com humildade, reconhecendo o outro como superior a nós. Eu costumo sempre dizer que nós não devemos buscar ser melhor do que os outros, mas sempre buscarmos ser o melhor que pudermos ser. E assim, mesmo que um dia eu seja visto como superior a alguém, que eu nunca deixe isso ser um motivo para tratar os inferiores como tais. Antes, que eu os considere como superiores a mim. Não é porque sou CEO de uma empresa que devo tratar o auxiliar administrativo ou a secretária como menores do que eu. Humildade é um dos segredos. Segunda dica: amor fraternal. Também como já vimos em Romanos capítulo 12, versículo 10, devemos nos amar uns aos outros com esse amor fraternal. É evidente que no final tudo se resume em amor. Precisamos amar o nosso próximo, pois só assim conseguiremos cumprir com todos os mandamentos. Assim como afirmou o apóstolo Paulo lá em Romanos capítulo 13, versículo 9. A terceira e última dica é abnegação. Apesar de ter um nome um pouco estranho e até ser pouco falada, essa característica é extremamente importante. Renúncia. Abrir mão de seus próprios interesses em prol de uma causa ainda maior. No nosso caso, o Evangelho de Cristo, o nosso testemunho diante de Deus e diante dos homens. Como o próprio Senhor Jesus nos pede, precisamos negar a nós mesmos e tomar a cada dia a nossa cruz. Só assim deixaremos de ser pessoas egoístas. Então, galera, esse foi o nosso terceiro
vídeo da nossa série Pecados de Estimação. Já falamos sobre ciúmes, cobiça e agora sobre o egoísmo. O combate a esses pecados deve ser uma luta diária de nós cristãos. Portanto, se esse vídeo falou com você de alguma forma ou você acredita que ele pode ajudar mais alguém, não deixe de compartilhar. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Até a próxima!